Direito Penal. Módulo 3. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155. Parágrafo 6º. Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. Receptação. Trata-se de crime autônomo com pressuposto na existência de um crime anterior. É coisa que sabe-se ser produto de um outro crime. Configura-se o crime de receptação alterado pela Lei nº 9.426, de 1996, em todos seus dispositivos. Exemplo: o transporte de veículo roubado por uma fronteira para entregá-lo em outra cidade para uma determinada pessoa. A Lei nº 9.426, de 1996, alterou totalmente o dispositivo. A receptação pode ser dolosa, ou seja, por vontade livre e consciente de cometer o crime, ou culposa, por negligência, imperícia ou imprudência, nos termos do parágrafo 3º. A conduta incriminada é a receptação dolosa própria ou imprópria. Será própria a conduta do crime de receptação quando for dolosa, a qual se configura quando: primeiro, aquisição por meio de compra, permuta. Segundo, do recebimento em pagamento ou em depósito para uso ou para empréstimo. Terceiro, do ato de transportar ou conduzir a coisa para outro lugar. Quarto, ocultamento, para que não seja mais encontrada a coisa que se sabe ser produto de crime anterior. Consuma-se assim a receptação dolosa própria com o ato de adquirir, com o recebimento, com o transporte, com a condução ou com a ocultação da coisa. É, portanto, um crime material que se consuma com um resultado. Admite tentativa. A receptação dolosa imprópria se configura quando da influição para terceiro de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. Tratando-se de delito formal, consuma-se simplesmente com o ato de influir independentemente do fato do agente ter adquirido, recebido ou ocultado a coisa. Não admite-se a tentativa, ou a pessoa é influenciada ou não. O crime de receptação qualificada se configura ao adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar,
ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Foi por inteiro construído pela Lei nº 9.426 de 1996 e está voltado para as empresas que se dedicam à venda de peças usadas. O titular dessas empresas respondiam antigamente apenas pelo crime de receptação. Hoje, com o advento da referida lei, respondem pelo crime de receptação qualificada. O parágrafo 3º trata do crime de receptação culposa, que configura-se em adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Na receptação culposa, o agente não sabe da conduta criminosa anterior, mas deve presumir, não devendo desse modo, nem adquirir e nem receber a coisa que lhe é oferecida. Constata-se que a culpa advém, primeiro, da natureza da coisa, que é o indício mais do que revelador da procedência criminosa da coisa e de quem a adquiriu, e no mínimo é imprudente quem a adquire mesmo assim. Segundo, pela desproporção do valor, o adquirente é imprudente. Terceiro, pela condição de quem a ofereceu, como por exemplo, se um menor oferece joias ou se a pessoa que oferece a coisa já foi condenado por crime anterior. No parágrafo 4º, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. O único pressuposto é de que tenha a coisa advindo de um outro crime, não precisando saber-se a identificação de seu agente. Mesmo que o autor anterior não seja identificado, ainda assim pune-se o crime de receptação. O parágrafo 5º trata do perdão judicial, no caso de receptação culposa, do parágrafo 3º, havendo uma explicação para o fato imprudente mediante a boa-fé, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Quando a coisa for de pequeno valor e o agente primário, aplica-se a regra do furto privilegiado, parágrafo 3º do artigo 155, ao crime de receptação dolosa. O parágrafo 6º diz que, em se tratando de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, a pena prevista no caput deste artigo aplica-se em dobro. Capítulo 8º. Disposições Gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo. Inciso 1º. Do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2º. De ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Inciso 1º. Do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2º. De irmão, legítimo ou ilegítimo. Inciso 3º. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1º. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2º. Ao estranho que participa do crime. Inciso 3º. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Não há crime contra o patrimônio entre marido e a mulher na constância da sociedade conjugal,
e entre ascendentes e descendentes legítimos ou ilegítimos, civis ou naturais. Somente se procede mediante representação quando houver crime contra o patrimônio entre cônjuges desquitados, entre irmãos legítimos ou ilegítimo, entre tio e sobrinho, desde que o agente resida no mesmo local que o sujeito passivo. Na regra do artigo 183, não se aplica o disposto anteriormente nos casos de crime de roubo ou de extorsão ou em havendo emprego de violência ou grave ameaça e ainda quanto ao estranho que participa do crime. Na parte especial do Código Penal, o capítulo 2º do título 4º trata dos crimes contra o respeito aos mortos nos artigos 209 a 212. O crime não é exatamente contra os mortos ou a paz destes, pois os mortos não são titulares de direito. O objeto jurídico protegido neste capítulo é o sentimento de respeito aos mortos. Vejamos o que dispõe o texto legal. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Artigo 209. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. O artigo incrimina o impedimento ou perturbação de enterro ou cerimônia funerária. Impedir abrange opor qualquer obstáculo, embaraço ou oposição. Perturbar é trazer desordem, confusão. Cerimônia funerária é o velório, cremação, missa de 7º dia, etc. Violação de sepultura. Artigo 210. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Violar o túmulo é devassá-lo, expondo o cadáver ou parte dele. Havendo justa causa, não haverá crime, como, por exemplo, no caso de exumação, o crime é excluído. Profanar é macular, manchar. É o desrespeito, é agir com ofensa. É necessário que o agente demonstre a intenção de ofender. Tanto na violação como na profanação se admite tentativa, salvo no caso de profanação verbal. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Vilipêndio a cadáver. Artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Vilipendiar é praticar qualquer ato ou gesto com a intenção de ultrajar, desprezar, fazer pouco caso ao cadáver ou suas cinzas, como, por exemplo, cuspir ou jogar imundície sobre ele. Título 6º. Dos crimes contra a dignidade sexual. Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009. Capítulo 1º. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.